O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 3 que, se por acaso um trabalhador com acesso gratuito à justiça perca uma ação trabalhista, ele não terá de pagar os honorários de peritos nem dos advogados da parte vencedora. Para nos esclarecer os detalhes dessa decisão do STF, eu converso agora com a advogada Bruna Galés. Ela é especialista em direito trabalhista. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda ao Revista. Olá, Darcy, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje. Para nós também, viu? Bom, a decisão tomada ontem pelos ministros do STF derruba um trecho da reforma trabalhista de 2017, né, Bruna? Eu queria que você comentasse o que dizia neste trecho e também o que de fato mudou com a decisão do STF. Com o advento da reforma trabalhista, ocorrida lá em novembro de 2017, trazia na legislação a previsão dos honorários de sucumbência, tanto advocatícios quanto periciais. Então, o empregado ele entrava com o processo trabalhista, os pedidos que ele não conseguia ganhar, ele tinha que pagar os honorários. Mesmo que proporcionais. Então, isso trazia um certo medo, um certo risco para o empregado. Com base nisso, os ministros do STF, na maioria dos votos, entendeu pela inconstitucionalidade destes artigos de lei. Por quê? Com base no princípio de acesso à justiça. Isso criava um certo obstáculo no acesso à justiça para essas pessoas. Então, com base nisso, a maioria entendeu inconstitucional. Então, a partir de agora, não mais será devido aos beneficiários da justiça gratuita estes honorários, tanto advocatícios quanto os periciais. Certo, e a partir dessa decisão de ontem, não haverá cobranças, mesmo se a pessoa, por acaso, não comparecer na primeira audiência ou não apresentar uma justificativa, por exemplo? Isso é muito importante a gente falar, porque os honorários sucumbenciais, ele tem natureza diversa das custas processuais. Vejamos na prática, o empregado, ele entra com uma demanda trabalhista, ele movimenta a máquina do judiciário, a parte contrária, ela é citada, contrata um advogado para apresentar defesa, comparece em audiência e a pessoa que entrou com o processo simplesmente não comparece e sequer apresenta qualquer justificativa. Aí, nesse caso, ela não está sendo obstada de ter o acesso à justiça. Então, neste caso, ela paga as custas processuais, sim. Isso não mudou, isso continua conforme era antes desses entendimentos do STF, após reforma trabalhista. Isso mantém normalmente as custas processuais. Tá certo. Agora, o julgamento dessa questão começou em 2018 por meio de uma ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República, né? A decisão tomada pelo STF passa a valer para processos que estão em julgamento ou somente para aqueles que forem abertos a partir de hoje? Bem, diante de decisões recentes, novas legislações, ainda há muitos desdobramentos, mas tem-se que o quê? As sentenças, os processos que possuem sentença, já possuem um trânsito em julgado, que é quando não há mais a possibilidade de recurso, para estes não há modificação nenhuma. Houve a condenação da sucumbência, então logo tem que pagar, porque já transitou em julgado. Agora, os processos em vigência, que estão em tramitação ainda, que ainda não tem uma sentença, eles se beneficiam dessa inconstitucionalidade, porque nada mais é de que a legislação, ela perde, esses artigos em específico, eles perdem a força, eles perdem a eficácia. Então, esses processos que estão em andamento hoje, eles sim acabam se beneficiando desse novo entendimento recentemente, né, dessa semana. Sim. Agora, quais são os requisitos para que um trabalhador possa solicitar a justiça gratuita e como a pessoa pode solicitá-la? Sim, olha, os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, eles estão elencados lá na CLT e a pessoa, ela precisa receber inferior a 40% do teto máximo da Previdência Social. A CLT faz esse link, após a reforma trabalhista, faz esse link com o teto máximo da Previdência. Então, calcula-se salário inferior a 40%, para concessão dos benefícios. O trabalhador, as partes processuais, elas fazem uma declaração narrando que elas não possuem condições
financeiras de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Para as pessoas jurídicas, estas serão, é necessário, é obrigatório que comprove a hipossuficiência, que é a necessidade da justiça gratuita, ela tem que comprovar através dos documentos financeiros, e para a pessoa física, tem-se que o trabalhador ele foi mandado embora ou ele está desempregado e ele entra com a demanda trabalhista em virtude desse desemprego. Então, tem-se presumido, após a apresentação da declaração da justiça gratuita, tem-se presumido essa hipossuficiência. Tá certo. Eu gostaria de te agradecer muitíssimo pelas tuas informações. Um abraço para você. Eu que agradeço. Um prazer estar aí com vocês todos. Legal. Um Tchau, abraço. tchau, doutora. Obrigada. Tchau.